Olá, radiantes! Hoje a nossa leitura tem o barulho do cotidiano, que minha filha está indo para a aula depois de muito tempo, então elas estão comendo aqui na mesa enquanto eu leio. Barulho de café da manhã, de mesa posta, de carinho, de conversas e de início de aula. Ai, ai. Capítulo 7, As Dádivas do Reino, do livro Um Curso em Milagres, parte 2, A Lei do Reino. Quarto parágrafo. Respira, inspira. As leis têm que ser comunicadas, se é que serão úteis. Com efeito, elas têm que ser traduzidas para aqueles que falam línguas diferentes. No entanto, um bom tradutor, embora tenha que alterar a forma do que traduz, nunca muda o significado. Eu sei disso muito bem, porque eu fui tradutora por um tempo, caso vocês não saibam dessa minha habilidade. Meu papaizinho, ele é um tradutor bem eficiente, ele fala exatamente isso. De fato, todo o seu propósito é mudar a forma de tal modo que se mantenha o significado original. O Espírito Santo é o tradutor das leis de Deus para aqueles que não as compreendem. Não poderia fazer por conta própria, porque uma mente conflitada não pode ser fiel a um único significado e irá, portanto, mudar o significado para preservar a forma. Olha só como é que é o nosso conflito mental. Por isso que a gente fala de lei da atração, por isso que a gente fala de inteligência emocional, por isso que a gente fala de não confiar naquilo que está chegando para você. Porque se sua mente é conflitada, ela não pode ser fiel a um significado único. Ou seja, ela não pode pensar, pô, essa pessoa não tá legal, ela não vou nem ouvir o que ela disse, eu não vou nem interpretar isso de uma forma errada, porque com certeza se ela faz uma coisa que é dissonante do que é de Deus, do que é humano, correto, amoroso, é porque ela não tá bem. Então eu perdoo, eu libero, eu tiro mágoa, eu entro em carinho, eu me perdoo, você se perdoa. A mente conflitada, ela não consegue fazer isso. Ela transforma tudo o significado para preservar aquela forma. Não, eu penso assim e é assim que a pessoa tem que fazer e tá errado e o outro isso e o mundo. Enfim, a tradução daquilo que a gente vê. E as minhas filhas estão rindo aqui de mim. Não, porque ela pegou meu pão. Respira fundo, porque se alguém pega o seu pão, você tem que interpretar o que, Leona? Lei do retorno. Que a pessoa. Lei do retorno. A pessoa tem que interpretar o quê? Que o pão estava aí, que tem outros pães. Aqui, ó, meu prato. Do seu prato, Não, minha meu filha. prato. Respira fundo que eu tenho que continuar na conexão. Gente, se na sua casa é assim, quando alguém pega o seu pão, perdoa. Fala, você quer mais um pão, minha querida? Não Tá é? passando fome? Tá passando fome? Fome. Quinto parágrafo. O propósito do Espírito Santo ao traduzir é exatamente o oposto. Ele traduz só para preservar o sentido original em todos os aspectos e em todas as línguas. Portanto, ele se opõe à ideia de que diferenças na forma são significativas, sempre enfatizando que essas diferenças não importam. O significado da sua mensagem é sempre o mesmo, e só o significado importa. A lei da criação de Deus não envolve o uso da verdade para convencer os seus filhos da verdade. A extensão da verdade, que é a lei do reino, se baseia apenas no conhecimento do que é verdade. Essa é a tua herança e não requer nenhum aprendizado. Mas quando deserdaste a ti mesmo, veio a ser um aprendiz da necessidade. Então, quando fala de voltar a entender, na verdade, não é nem um aprendizado, é um entrar no conhecimento que já é seu. Porque, na verdade, dentro do nosso coração, a gente tem um lugar preservado que a gente sabe que a gente quer ser amoroso, quer ser alegre, quer ser generoso, quer entender o outro. E tudo isso está ali dentro. A gente só precisa escolher não preservar a forma, que é o quê? Uma separação de você com o outro, que na verdade não existe. Sexto parágrafo. Ninguém questiona a conexão entre o aprendizado e a memória. O aprendizado é impossível sem memória, já que tem que ser consistente para ser lembrado, ou seja, você tem que estar sempre lembrando daquela coisa, senão você esquece. É por isso que o ensinamento do Espírito Santo é uma lição em lembrar. Eu disse anteriormente que ele ensina a lembrança e o esquecimento, mas o esquecimento serve apenas para tornar a lembrança consistente. Está falando do esquecimento daquilo que não serve, e lembrança daquilo que serve. Você esquece de modo a lembrar melhor.
Isso na lei da atração é muito claro, ou seja, se você deixa de alimentar um pensamento negativo, você deixa ele de lado, deixa ele ficar esquecido, para que você se lembre só daquilo que é bom em você, maravilhoso em você, alegre em você, amoroso em você, santo em você. Não vai compreender as suas traduções enquanto escuta duas maneiras de interpretá-las. Portanto, tem que esquecer ou abandonar uma para compreender a outra. Esse é o único caminho no qual pode aprender a consistência, de modo que possa afinal ser consistente. Sétimo parágrafo. O que pode significar a perfeita consistência do reino para aqueles que estão confusos? Ou seja, para quase todos nós, né? É evidente, minha filha está rindo aqui. É evidente que a confusão interfere com o significado e, portanto, impede do aprendiz de apreciá-lo. Isso é bem nítido. Em vários momentos a gente tem intuições fortíssimas, conexões fortíssimas, mas aí, como a nossa mente está confusa, ela interfere não só no significado, como aquela entrega total, aquele apreciar daquela relação de tipo um flow que fala fica aqui mais um pouco na sua intuição, ou dá mais amor aqui, ou responde a isso ali, ou trabalha mais nesse momento aqui, e por aí vai. Não há nenhuma confusão no reino, porque há apenas um significado. Esse significado vem de Deus e é de Deus, porque também é o que você é e você o compartilha e estende como fez o teu Criador. Aí volta aquele sentido de brilhar, de irradiar. Por isso que eu chamo você de radiante. Entendeu? E minhas filhas também, né, Fifi? Sim. Radiante. Olá, Zinha, radiantes. fala aqui. Fala olá, radiante pra eles. Tem que falar. Fala. Olá. Peraí, cadê? Olá, radianters. Verdade, mãe, é legal esse aí pra Fala aí, você. fala aí. Eu não sei como é que fala. Oi, radiante. A Leona é bem melhor pra isso aí, né? Pausa para interação familiar, porque afinal de contas a gente tem que compartilhar, né? Isso não precisa de tradução porque é perfeitamente compreendido, mas necessita de extensão porque significa extensão. Ou seja, a hora que eu parei aqui, compartilhei com as minhas filhas e elas estão ouvindo o curso Milagres, com certeza a alma e a essência delas está sendo ativada de novo. E a de vocês também. A comunicação é perfeitamente direta e perfeitamente unida. É totalmente livre, porque nada discordante jamais entra. E é por isso que o reino de Deus pertence a ele e é, portanto, como ele. Essa é a sua realidade e nada pode agredi-la. Fim da leitura de hoje. Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, livro de exercício, parte 1, lição 74. Não há outra vontade senão a de Deus. A ideia do dia de hoje pode ser considerada como o pensamento central ao qual todos os nossos exercícios estão dirigidos. A vontade de Deus é a única vontade. Quando reconhece isso, reconhece que a tua vontade é a sua, ou seja, é de Deus. A crença em que o conflito é possível se vai. A paz substitui a estranha ideia de que está dilacerado por metas conflitantes. A paz substitui a estranha ideia de que está dilacerado por metas conflitantes. Como uma expressão da vontade de Deus, não tem nenhuma meta a não ser a de Deus. A grande paz na ideia de hoje. Os exercícios para esse dia são dirigidos para achá-la. A ideia em si é totalmente verdadeira, portanto, não pode dar origem a ilusões. Sem ilusões, o conflito é impossível. Tentamos reconhecer isso hoje e experimentar a paz que esse reconhecimento traz. Começa os vários períodos de prática mais longos, repetindo esse pensamento, aliás, várias vezes, com lentidão e com a firme determinação de compreender o que significam e de mantê-los em mente. Não há outra vontade senão a de Deus. Eu não posso estar em conflito. Em seguida, passa alguns minutos acrescentando alguns pensamentos correlatos, tais como: eu estou em paz, nada pode me perturbar, minha vontade é a de Deus, minha vontade e a de Deus são uma só. É a vontade de Deus que seu filho tenha paz. Durante essa fase introdutória, não deixe de lidar rapidamente com qualquer pensamento de conflito que possa te ocorrer. Diz imediatamente a ti mesmo: não há outra vontade senão a de Deus. Esses pensamentos conflitantes são sem significado. E é interessante a quantidade de pensamento conflitante que vão aparecer, né? Porque quando a gente se propõe a
a aprender, a se abrir para o aprendizado, é óbvio que tudo aquilo que vai ser relacionado a isso vai vir para que a gente possa iluminar. Se alguma área de conflito parece particularmente difícil de ser resolvida, escolhe ela para consideração especial. Pensa sobre ela brevemente, mas de uma forma muito específica. Identifica a pessoa ou as pessoas em particular e a situação ou situações envolvidas e diz a você mesmo: não há outra vontade senão a de Deus. Eu a compartilho com Ele. Os meus conflitos em relação a tal coisa, a tal pessoa, a tal situação, a tal trabalho, a tal decisão, não podem ser reais. Depois de limpar a tua mente dessa forma, feche os olhos e tente experimentar a paz que a tua realidade te dá por direito. Mergulha nela e sente-a se fechando à tua volta, envolvida em paz. Pode haver alguma tentação de julgar equivocadamente essas tentativas como retraimento, mas a diferença é facilmente detectada. Isso não é se retrair, isso é ser envolvido pela paz. É como um campo de luz de proteção em volta de você. Se estiver tendo sucesso, terá um profundo sentimento de alegria e vai se sentir cada vez mais alerta ao invés de se sentir letárgico e com raiva, enervado. A alegria caracteriza a paz. A alegria caracteriza a paz. Estou dizendo isso para minha filha para enfatizar um pouco, né, gente? Porque o adolescente precisa ouvir isso. Mãe. Através dessa experiência, reconhecerá que a alcançou. Se sentir que está deslizando para o retraimento, repete repetidamente a ideia para o dia de hoje e tenta outra vez. Faz isso tantas vezes quanto se fizerem necessárias. Ganha mais recusando-te a procurar refúgio no retraimento, mesmo que não experimente a paz que busca. Ou seja, se você já recusar se retrair naquilo, de ter medo de pensar nisso, já ganha mais, mesmo que você não experimente a paz que você busca. Nos períodos de prática mais curtos, que hoje devem ser empreendidos a intervalos regulares e pré-determinados, ou seja, põe alarme no celular, diz a si mesmo: não há outra vontade senão a de Deus. Hoje eu busco a sua paz. Tenta então achar o que está buscando. Hoje seria proveitoso dedicar a isso 1 ou 2 minutos a cada meia hora, se possível com os olhos fechados. Então põe um alarme para cada meia hora, que não está ali no protetor de tela, mas coloca para que você possa experimentar a paz. Eu vou sair daqui e vou colocar o alarme no meu. Fim da leitura. Olá, Radiante, que bom que você está aqui. Não deixa de escrever aqui embaixo como é que está sendo para você essa experiência, de se inscrever no canal e de dar um joinha no vídeo para que ele possa chegar para mais corações. Se você quiser participar ainda mais, fazendo parte de um grupo de mais de 3.000 radiantes, no grupo do Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo. É uma honra você aqui comigo, faça sua luz brilhar.